Paz do Senhor, irmãos. Amém? Nesse espírito natalino, graças a Deus, as nossas crianças estarão agora participando de um momento aqui no auditório. E nós estamos começando o nosso mês natalino. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em São João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1. Diz a palavra: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, dele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a carne, segundo a ordem natural da vida, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, a carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia, quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Amém. Deus, eu te louvo pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que nos tem dado, e nos abençoa nesta noite, Pai, para que possamos entender e refletirmos, Pai, sobre o Natal nesta noite. Amém. É interessante, eu queria iniciar falando para você sobre o Natal, pós-Natal e pré-Natal. Quando eu falo em Natal, eu falo em concepção, eu falo em nascimento. Quando eu falo em pós-Natal, depois que já nasceu, aí eu vou cuidar, você já vai logo pensando, pós-Natal vou cuidar daquela criança. E no pré-Natal você já está pensando, a mãe vai fazer os exames médicos, né? Você já pensa logo assim, o pré-Natal. Mas tem a avó também que pensa diferente. Quando fala em pré-Natal, começo de dezembro, a avó já liga e já fala: onde nós vamos fazer a festinha de Natal? E você diz: vai na sua casa mesmo, que suja aí, não suja a minha, né? Aí ela fala: o que você vai trazer? Você fala: vou levar o arroz. Aí o filho já grita do quarto: mas sem passas. Aí o vô já fala assim: a maionese, por favor, hein? Sem frutas. A tia já diz assim: olha, nós vamos fazer esse Natal, eu ganho lá da empresa um monte de panetone. O cunhado já diz assim: olha, eu vou fazer a rabanada. Eu não sei porque a rabanada tem que ser no Natal. É tão gostoso, não é? Podia ser antes do Natal. Mas isso tudo é pré-Natal. E eu quero, neste momento, pensar com você, meditar com você o que a Bíblia diz sobre o pré-Natal. Ele começa dizendo assim, página 11. Quem é a pessoa de Cristo? Eu começo
Quero meditar com você quem é a pessoa de Cristo. Quem era Ele? Quem é Ele? E eu quero trazer algumas reflexões para que nós possamos apreciar e entender um pouquinho sobre o Natal. E aproveitar o máximo do Natal, que nós estamos iniciando este mês, o mês natalino. E a Bíblia diz assim, quem é Ele? Ele, Jesus Cristo, já existia antes da fundação do mundo. Antes dele nascer, e a palavra diz no princípio, aquele que é a palavra já existia. Você diz, ele já existia, ele existia antes de nascer. Esse é o nosso pré-natal bíblico. No primeiro versículo, você ainda encontra que ele estava com Deus e ele era Deus. Aqui nós temos um mistério fantástico. Quem é que estava com Deus? E quem é que era Deus? A palavra está apontando aqui para Jesus Cristo. Ele era Deus, ele estava com Deus. E aqui nós começamos na teologia a meditar sobre a Trindade, pois ele era e ele estava com Deus. E ele era Deus. Não tinha nascido ainda, meu irmão. Esse é o pré-natal bíblico. No princípio, aquele que era a palavra estava com Deus e era Deus. E na noite de Natal, nós celebramos o seu nascimento. Daqui a alguns dias nós estaremos pensando no nascimento de Jesus Cristo. E as crianças estão ali festejando com a participação de vocês, pais e amigos que ajudaram, e nós estamos mostrando para essas crianças quem é esse Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus. Outro momento, diz a palavra, João 1,3, por meio dele, este que era Deus. Deus criou todas as coisas, e sem nada foi criado, se não foi pelas mãos dele. E sem nada, nada foi criado. É o que diz a palavra. Primeiro, ele já existia. Segundo, ele era Deus. Terceiro, ele é o criador de todas as coisas. Não tinha nascido ainda. Este é o pré-natal bíblico. Colossenses 1,16. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, de Jesus Cristo. Quem é essa pessoa que nós vamos comemorar o Natal? Quem é a pessoa de Cristo? Ele é o Salvador do mundo. Aquele que é a palavra, possuía a vida e trouxe luz a todos. Quem é Jesus Cristo? Ele já existia, ele era Deus, ele é o Criador e ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Salvador da tua vida. É aquele que te traz vida eterna. É aquele que caminha contigo e é aquele que te trouxe aqui esta noite para que você pudesse iniciar o mês de dezembro já pensando no seu nascimento. Onde tivemos uma palavra aqui na Santa Ceia, rememorando sua morte e ressurreição. E hoje eu quero dizer para você, mostrando para ti o pré-natal bíblico, antes do seu nascimento, ele já possuía vida. E mais interessante, que a Bíblia diz, João 1,5, leia, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amado, ele, antes de nascer, ele já existia, era Deus, estava com Deus, Criador, Salvador e vencedor. E é por isso que nós estamos esta noite aqui, porque nós cremos nesta palavra escrita. Quem é ele? Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que não tem escuridão, não tem problema que venha apagá-lo, não tem nada que possa destruí-lo. É esse Cristo que nós estamos
mostrando para ti esta noite. E como você pode aproveitar, e como você pode apreciar o Natal? Creia no que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. E nós temos aqui 3 testemunhas ainda. João Batista, ele veio dizendo, no verso 6, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, que é Jesus Cristo, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Primeiro, testemunho de João Batista. Ele dizia, Deus existe, Deus é Salvador, Deus é Criador, Deus é vitorioso, e é Ele que caminha com você, é Ele que caminha com esta igreja, dando vitória à sua vida. Temos um segundo testemunho, o próprio Deus, dizendo, olha, no verso 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aqui nós já estamos falando do Natal. Deus dando testemunha do seu próprio Filho. Você pode, meu amado, nesta noite, olhar para esta palavra, ver João testemunhando, Deus testemunhando. Nós temos uma terceira linha ainda que testemunha de Deus, de Jesus Cristo nessa palavra. Testemunho dos apóstolos. Você crendo no que a Bíblia diz. Você vê o testemunho dos apóstolos em João 1,14. Assim na palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Aqui os apóstolos estão falando. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória do Filho como único do Pai. Amado, quando ele diz habitou, quando ele diz, olha, ele veio habitar, ele veio armar a sua tenda aqui. E quando ele diz tenda, nós imaginamos que essa tenda durou apenas 3 anos de trabalho. Ou se você quiser pensar em 33 anos de vida. E nós comemoramos este nascimento. Ele veio habitar entre os homens. Ele armou a sua tenda, 33 anos. Aqui é um mistério profundo do Evangelho de Jesus Cristo, onde nós podemos enxergar que nós somos aqui chamados a crer e a reconhecer por Deus que Ele é o Filho de Deus. E é esse Filho que nós comemoramos esta noite, que nós já estamos iniciando o nosso mês de dezembro pensando nisto. Verso 10, veio ao mundo, aqui já é o Natal, que Ele criou. Primeiro é o pré-natal, aqui já é o Natal. Mas o mundo não reconheceu. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do único Filho de Deus, Pai. Nós continuamos a examinar este fato, que ele veio ao mundo. Olha que interessante. E o mundo não o reconhece, diz a palavra. Quantos que não reconheceram ele como Deus, eles não conseguiram entender que ele era Deus, e você diz, mas eu também não entendo. Amado, a carne, hoje nós aprendemos isso na escola dominical, carne e espírito é difícil, eles entram em contradição, diz a palavra. Carne e espírito entram em contradição. Mas quando você começa a entender espiritualmente, você fala, como eu vou entender? Peça graça a Deus. E Deus vai te revelando os mistérios que a Bíblia tem para a sua vida. Ele veio ao mundo, na época, ele veio para os judeus, e os judeus não o reconheceram como Deus. Quantas pessoas hoje não reconhecem ele como Deus? Não reconhecem que ele existia antes da fundação do mundo? Não entende que ele já era Deus, que ele foi criador de todas as coisas, salvador e vencedor? As pessoas hoje mesmo não creem, eles fazem o Natal, uma festa linda, maravilhosa,
vamos comprar presentes, vamos preparar aqui uma árvore linda, vamos fazer uma festa, mas o Natal é mais que isso, é o nascimento do meu e do seu Salvador. E você foi chamado a crer e a reconhecer. Todos aqueles que creram nele e o aceitaram, ele vai te dar o direito de ser filho dele, através de Jesus Cristo. Agora no Natal, você crê, recebe a luz, você recebe a imortalidade, ou seja, você recebe a vida eterna em Cristo Jesus. É o que nós precisamos nesta noite. Se você não receber Ele como Cristo, não receber Ele como Deus, você vai estar fazendo como esses judeus na época aqui da palavra. Não aceitaram, rejeitaram a luz, rejeitaram a vida eterna. Não existe, meu amigo, meu irmão, vida eterna sem Jesus Cristo. Aquele que nós estamos pensando em fazer uma festa agora no dia 25 de dezembro, reconhecendo a soberania dele sobre a nossa vida, sobre a vida da humanidade. Eu queria que enquanto você pensa um pouco, nós vamos louvar a Deus com um hino, número 475, a banda já está pronta. E esse Natal será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão na causa do nascimento de Jesus Cristo. Lucas 1,14. E hoje eu tenho um presente, você tem o presente, e o maior presente que nós temos não é o panetone, não é o peru, não é o relógio novo, a camisa nova que a avó dá, né, o tênis novo, não é isso. O maior presente que você tem, meu amado, é Jesus Cristo na sua vida. Por favor, maestro.